Rapaziada, ele voltou. Breaking news! O filme de Call of Duty voltou do fundo do baú e parece que agora pode realmente acontecer. Vamos repercutir isso aqui rapidinho. Salve, salve galerinha, que estou o Felipe Brasil Game, bora lá. Rapaziada, no dia 29 de agosto, há alguns dias atrás, saiu aí uma notícia na internet de que a Paramount, o estúdio aí de cinema muito famoso mundialmente, estaria correndo atrás de conseguir os direitos de fazer um filme de Call of Duty. Até aí, beleza, era essa notícia, não tínhamos mais nada em relação a isso. Entretanto, hoje, no dia 2 de setembro, oficialmente saiu a notícia de que o acordo está fechado, e isso baseado em várias fontes, dentre elas a própria Variety e a Deadline, que são duas revistas aí, dois portais relacionados a cinema, a Hollywood, muito confiáveis e muito famosos, confirmando pra gente que realmente isso aconteceu. E trazendo inclusive matérias com o CEO da Paramount, David Ellison, e o presidente da Activision, Rob Kostic, com ambos fazendo declarações sobre esse acordo. Como sempre, pessoal, eu vou deixar de fundo nesse vídeo alguns live actions de Call of Duty que já aconteceram, mas que são marketing, tá? Isso que você tá vendo de fundo não é um filme nem nada do tipo. Call of Duty já fez alguns live actions curtos de poucos minutos que eram em ações de marketing para seus jogos. E eu sempre, quando vou falar do filme de COD aqui no canal, eu gosto de colocar essas imagens pra gente imaginar um pouco como que pode ser o projeto. Felipe, como assim você sempre coloca isso na tela quando você vai falar sobre o assunto? Você já falou de filme de COD antes? Pois é legal comentar isso. A primeira vez que a gente ouviu falar de um filme de Call of Duty, de um projeto assim, foi em 2018, rapaziada. Eu trouxe vídeo na época, o canal era muito menor, era na época do World War II, do pós-lançamento dele, tanto que na época, quem tava cotado pra ser o diretor, inclusive tinha comentários dele e tudo, já era o Stefano Sollima, um diretor italiano, que inclusive foi o diretor do filme Sicário 2. Ele comentava sobre o projeto, ele até cotava atores e tal, mas no final das contas, mais ou menos ali em 2019, início de 2020, o projeto foi engavetado e nunca mais viu a luz do dia. E agora, 5 anos depois, a gente vê esse projeto retornando, dessa vez na mão da Paramount. Vamos então para as declarações da Paramount em relação ao projeto, beleza? O CEO da Paramount disse o seguinte: como fã de longa data de Call of Duty, este é realmente um sonho que se tornou realidade. Desde as primeiras campanhas dos aliados nos Call of Duty originais, passando por Modern Warfare e Black Ops, passei incontáveis horas jogando esta franquia que adoro. Receber a confiança da Activision e de jogadores do mundo todo para levar este universo narrativo extraordinário para a tela grande é uma honra e uma responsabilidade que não encaramos levianamente. Estamos abordando este filme com o mesmo compromisso disciplinado e intransigente com a excelência que norteou o nosso trabalho em Top Gun Maverick, garantindo que ele atenda aos padrões excepcionalmente altos que essa franquia e seus fãs merecem. Posso garantir que estamos firmes em nossa missão de oferecer uma experiência cinematográfica que honre o legado dessa marca que é uma em 1 milhão, emocionando fãs de longa data de Call of Duty e cativando uma nova geração. O presidente da Activision comentou o seguinte: ao longo de sua história, Call of Duty cativou nossa imaginação com ação incrível e histórias intensas que uniram milhões de pessoas ao redor do mundo, e esse foco em criar jogos Call of Duty incríveis permanece inabalável. Com a Paramount, encontramos um parceiro fantástico com quem trabalharemos para levar essa ação visceral e de tirar o fôlego para a telona em um momento cinematográfico decisivo. O filme honrará e expandirá o que tornou essa franquia tão grandiosa em primeiro lugar, e mal podemos esperar para começar. Nosso objetivo comum é bem simples: criar uma experiência cinematográfica inesquecível e de sucesso que nossa comunidade ame e que também empolgue e inspire novos fãs da franquia. Por fim, pessoal, temos a informação de que, apesar de a Paramount e a Activision terem feito esse acordo para fazer um filme pro cinema, live action, bonitinho, esse acordo também dá direitos à Paramount de, caso queira, expandir Call of Duty para séries ou, quem sabe, outros filmes. Isso é
extraordinário, cara. Isso é muito legal e é uma notícia que eu fico extremamente feliz, porque é muito bizarro, cara, você pensar que Call of Duty é uma franquia que já tem 22 perdão, e nós não tivemos até hoje um filme de COD. Olha o tamanho dessa franquia, brother. A gente já teve tanta coisa e parece que o filme de COD nunca sequer foi cotado, entende? Então, poxa, é muito legal isso tá acontecendo, cara. E eu tô realmente curioso pra ver como vai ser a repercussão disso agora nas redes sociais. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a notícia acabou de sair. Então, eu realmente não sei como que ela vai repercutir e se a galera vai comentar. Eu lembro que lá em 2018, pouca gente falava sobre o assunto, pra falar bem a real. Como dessa vez é um anúncio oficial da própria Paramount, que é um estúdio bem grande, gigantesco, eu acho que provavelmente vai repercutir mais. E eu tô bem curioso pra ver como que vai ser. É importante a gente comentar que até uns anos atrás não estava nem um pouco comum a gente ver filmes de jogos no cinema. Mas nos últimos anos isso tem se tornado cada vez mais comum. A gente tem os filmes do Sonic, que se eu não tô maluco é uma trilogia que tem feito bastante sucesso. A gente já teve 2 filmes do Mortal Kombat, ou é um só e o segundo vai lançar ainda, não tenho certeza. A gente já teve filme do Gran Turismo, cara. O filme do Super Mario, o filme do Until Dawn. Parece que vai ter um novo Tomb Raider, tem um novo filme do Street Fighter sendo produzido. E todos esses projetos que eu acabei de falar foi tipo, sei lá, últimos 5 anos pra cá, sabe? É algo bem recente. Teve o filme do Minecraft, é verdade, lembrei agora. Five Nights at Freddy's também teve. Parece que depois da moda de filmes de super-herói, a nova moda parece que vai ser filme de videogame. Teve filme do Borderlands também, verdade. Teve série do The Last of Us, série do... Como é que é o nome do jogo, meu Deus do céu? Fallout, série do Fallout, série do Halo. Tá muito comum. E COD tá quieto. E você pensa, por quê? Teve filme do Uncharted. Eu vou ficar falando até amanhã se eu continuar. Tudo isso nos últimos anos, tudo muito recente. Então ver que agora teremos um filme de Call of Duty é sensacional, cara. E de novo, vocês aqui do canal, vocês sabem muito bem disso, eu não preciso nem repetir isso pra vocês, mas é porque como tem muita gente povão de COD, é importante dizer, não, irmão, um filme de Call of Duty não seria só um filme de soldado genérico e pronto. Call of Duty tem personagens. Infelizmente, existe uma galera que tem essa cultura de pensar que COD é só um jogo de arminha piu-piu-piu e esquecer que ele tem uma renca de personagens icônicos, irmão. Você tem Captain Price, você tem Frank Woods, você tem Alex Mason, Menendez, Soap, Ghost, Roach, Sandman, Truck, Grinch, os Ghosts com o Scarecrow, com o Logan, com o Hork, Advanced Warfare com o Gideon, com o Ilona, com o Cormac, com o Jonathan Irons, cara. Você tem Vladimir Makarov, Imran Zakaev, e eu nem tô citando todo mundo e eu nem tô falando de zombies, então. Fica a pergunta só pra gente, então, de o que é que vai ser levado pro cinema nesse projeto. Eu acho que essa deve ser a discussão que eles mais vão ter nesse começo de projeto agora. Porque Call of Duty, até por ser uma franquia anual, ela tem muitas histórias. Então, o que seria esse primeiro filme, esse primeiro projeto? Seria uma adaptação de Modern Warfare? Seria uma adaptação de Black Ops? Uma adaptação de Ghosts ou uma adaptação de Segunda Guerra Mundial? Se for de Segunda Guerra Mundial, ela vai trabalhar o quê? Os primeiros Call of Duty lançados na história, a trilogia clássica, ou World at War, com Victor Hanzoff, por exemplo, que é um personagem muito icônico. Entende que as possibilidades são gigantescas? E claro, vamos lá, vamos ser bem honesto e transparente aqui. Eu não acho de forma alguma que, caso essa adaptação realmente veja a luz do dia, ela seja uma adaptação direta dos games, no sentido de contar a mesma história dos Modern Warfare Reboot, ou contar a mesma história dos Modern Warfare clássicos, ou contar a mesma história do Black Ops 1 no cinema. Eu não acho que isso aconteceria. Honestamente, eu acredito que, assim como fazem, por exemplo, com os super-heróis no cinema, eles pegariam esses personagens de Call of Duty, esses personagens de Black Ops, ou de Modern Warfare, ou de outro subtítulo da franquia, e criariam uma nova história com eles. Ou então, até fariam a mesma história do game, porém com alterações. Que é o que a gente vê geralmente acontecendo com personagem de quadrinho. Eles não colocam a literal história ali. Eles fazem alterações. É a cara de Hollywood fazer isso. O diretor chega lá, o roteirista chega lá. Não, eu posso fazer melhor, tá ligado? O que é arriscado, mas ainda assim me deixa curioso pra ver como seria o resultado. O único cenário onde eu não vejo isso possível de forma alguma é caso houvesse uma adaptação da história Zombies, porque a história Zombies da Treyarch, ela é muito exata, ela é muito perfeitinha, e qualquer
alteração que você fizer nessa história, os fãs vão querer te dilacerar em praça pública, tá ligado? Então, nesse caso, aí seria necessário realmente uma adaptação muito fiel. Mas aí, no caso dos zombies, eu não desejo de forma alguma um filme. Um filme de zombies não ia dar bom, porque a história zombies é imensa e não caberia num filme de jeito nenhum. Aí teria que ser uma série pra algum streaming da vida. Como os zombies iria exigir um orçamento gigantesco, porque tem muito efeito especial, poderia acabar sendo melhor fazer uma animação do que necessariamente uma série. Mas enfim, eu só tô comentando mesmo, mas a gente sabe que com certeza não vai ser zombies o primeiro projeto, é óbvio que não. Então eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que poderia ser o primeiro projeto? Um Black Ops, um Modern Warfare, um Ghosts, alguma outra coisa? Eu vou ser bem honesto pra vocês. De verdade, de coração, cara. Não só o que eu queria, mas também o que eu acho mais provável é que seja um filme de Segunda Guerra. Você vai falar, Felipe, não, você tá maluco, você tá louco, nada a ver, Call of Duty a galera associa muito mais à guerra moderna, tal. Irmão, vamos lá, veja bem, pega uma argumentação aqui. É claro que pode ser uma guerra moderna, tá? Eu também acho que um Black Ops, uma guerra fria, não seria o primeiro plano deles. Eu acho que honestamente ficaria entre guerra moderna ou Segunda Guerra Mundial. Mas por quê que eu acho que Segunda Guerra Mundial é muito possível, e talvez até mais possível do que a Guerra Moderna? Porque, mano, por que a Guerra Moderna ela é tão mais popular nos games do que Segunda Guerra Mundial? Porque nos games, quando você tem Guerra Moderna, você tem mais customização, você tem mais armas, você tem mais opções. Em um jogo de Segunda Guerra Mundial, você vai estar jogando lá com aquele trabuco de madeira, enquanto na Guerra Moderna você tem uma renca de equipamentos muito interessantes para sua gameplay. Então, pra videogame, a Guerra Moderna faz muito mais sentido e apetece muito mais a galera. Não negando que você pode curtir Segunda Guerra Mundial, como eu curto, por exemplo, jogos de Segunda Guerra, mas você sabe que eles não têm um leque de possibilidades de gameplay tão grande, é por isso que eles não conseguem ser tão populares geralmente. Agora, quando a gente tá falando de cinema, é outra pegada, irmão. Principalmente nos Estados Unidos, filme de Segunda Guerra Mundial é certeza de bilheteria, brother. Faz um sucesso gigantesco. Eu não vi essa informação confirmada em nenhum lugar, tá? Corrijam se eu tiver errado, mas eu acho que não seria nenhum crime eu dizer aqui que é bem provável que filmes de Segunda Guerra Mundial fazem muito mais dinheiro ao todo no cinema do que filmes de Guerra Moderna. Tô errado? Tô maluco em pensar assim ou não? Ou tá certo? E não só eles fazem muito mais grana, como, velho, a galera do Oscar ama premiar esses filmes. Eles adoram filmes assim. E como eu disse, o público geral americano adora ver filmes de Segunda Guerra Mundial porque faz muito parte da história deles, da história do país. E a gente sabe que a bilheteria americana com certeza é a mais focada, ainda mais num estúdio como a Paramount. Então, não duvidem que podemos ter uma adaptação de talvez World at War, ou principalmente, como eu gostaria, dos primeiros Call of Duty. Porque justamente os personagens dos primeiros Call of Duty, como na época eram jogos muito mais simples, esses personagens eles eram bem mais rasos, eles não tinham ainda tantas camadas como hoje em dia. Então isso seria muito mais facilitador para o roteirista, porque ele poderia, por exemplo, mudar um pouco a personalidade deles, flexibilizar eles mais para a história fazer sentido. É claro, ele não precisa adaptar toda a história dos CODs clássicos, porque senão é um monte de coisa, cara. Você tem a frente americana, britânica, soviética, polonesa, canadense, irmão, não precisa. Mas se, por exemplo, você só foca nos americanos ou só foca nos soviéticos, já é interessante. Na verdade, eu diria que focar nos americanos não seria tão bom, porque ia parecer que você tá fazendo um filme do Soldado Ryan. E focar nos soviéticos ia parecer que você tá fazendo o filme Enemy at the Gates, o Círculo de Fogo, que é literalmente o filme que inspirou o primeiro Call of Duty a ser produzido. Então, se por exemplo, eles adaptassem a frente dos britânicos, talvez inclusive colocando o Capitão Price dos Call of Duty clássicos como um dos protagonistas, e ainda unindo ele com o Major Ingram, que é outro personagem que merecia ser tão icônico quanto o Price foi, isso poderia ser muito interessante, pessoal. Mas claro, isso tudo que eu tô falando é só papo fora, e a gente pode muito bem só ver apenas uma adaptação de Modern Warfare mesmo. Se for Black Ops, eu admito que eu vou me surpreender. Eu acho que realmente a gente fica aqui entre Segunda Guerra ou Modern Warfare. Black Ops, etc., eu acho que ficaria, com certeza aconteceria, mas eu acho que para um próximo filme não seria o primeiro lance deles. Meu palpite, e se eu tiver errado, eu vou me surpreender, e independente do que eles forem fazer, é óbvio que eu vou assistir. Porque se tem uma coisa que Call of Duty tem, é muita história, e história boa, na grande maioria das vezes. Até porque se não tivesse, meu canal não fazia as views que faz, no Brasil inclusive, que é de terceiro mundo, graças a Deus. Enfim, comentem as suas expectativas e o que vocês acham disso tudo. Eu vou ficando por aqui, é isso aí pessoal, valeu e fui!